Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e hoje eu vim apresentar o meu trabalho para vocês com o tema Educação Física é Medicina? A educação física, por algum tempo, ela vem ganhando um grande espaço, já que as pessoas estão mudando seus hábitos e começando a se preocupar mais com a saúde e o bem-estar. A realização de atividade e exercício físico é cada vez mais comum entre os jovens, e podemos afirmar que a educação física seria um complemento da medicina, já que há muito tempo existem profissionais habilitados para dar a continuidade no tratamento, já que de paciente, o indivíduo passa a ser aluno. Tá, mas por que a educação física é um complemento? A educação física ela é um complemento, pois é muito importante na prevenção e no combate de patologias associadas a maus hábitos e ao sedentarismo, já que existem inúmeros benefícios para a saúde. Durante a realização de atividade física, o organismo libera hormônios, como a endorfina e a serotonina, neurotransmissores que dão a sensação de prazer e de amplo bem-estar. Uma das influências direta e efetiva no combate e na prevenção de doenças, como a depressão, e também em pacientes que possuem diabetes. A educação física também é muito importante para a medicina preventiva. Tá, mas e o que seria a medicina preventiva? A medicina preventiva é a especialidade médica que se dedica a doenças pré-existentes, em pacientes que têm alto potencial de doenças. A promoção da atividade física é essencial para o combate do sedentarismo, que já foi falado anteriormente, mas também a obesidade, que são os dois principais fatores de risco para diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Desta forma, os educadores físicos, juntamente com uma equipe multidisciplinar, que também são da área da saúde, devem orientar a prática da atividade física, respeitando características individuais e os limites de cada um. E além de prática, o profissional de educação física também pode atuar em ações educativas e na avaliação de diversos indicadores de capacidade física, incluindo a aferição de pressão arterial. O educador físico pode utilizar do seu conhecimento adquirido para realizar outras formas de trabalho, seja uma ginástica laboral e até mesmo coordenar um grupo de corrida. Desta forma, ele pode ajudar na prevenção de doenças. Tá, mas e a educação física, ela é a medicina? Bom, pelo que a gente viu, a educação física ela é medicina, já que atua na prevenção de doenças. Pois assim como a medicina muitas vezes ela pode ter a cura, né? A educação física também faz esse papel. Mas também podemos concluir que ela pode ser um complemento da medicina, e a medicina pode ser um complemento dela. Já que um educador físico não pode descrever um tratamento médico, e o médico não pode descrever um treino. E assim cada um tem o seu campo de atuação. Bom, pessoal, então esse é o meu trabalho, é um pouquinho do que eu queria falar para vocês. É um tema que eu, na verdade, tentei explorar, né? Porque eu conheço mais ou menos a medicina preventiva e eu acho que sim, a educação física ela é muito importante e tem um papel fundamental para a medicina. Boa noite a todos. Começando mais um Sou Fã do Esporte. Meu nome é Gustavo, sou acadêmico da Faculdade Santana de Ponta Grossa. Estou cursando bacharel em Educação Física. E a pergunta de hoje é se o esporte é educação física. Antes de responder essa pergunta, a gente tem que ver vários conceitos. Porque quando falamos em educação física, para muitas pessoas o esporte é o primeiro pensamento. Entretanto, o esporte é um dos métodos que compõem a educação física. A educação física ela tem como objetivo proporcionar e sistematizar sobre as atividades físicas. A educação física ela veio como objetivo para que o aluno compreendesse o porquê e para quê e como ele vai fazer esse exercício. Não basta só eu falar para o aluno correr em volta de uma quadra e o aluno não sabe o porquê ele está correndo, para quê, quais os benefícios essa corrida vai trazer para ele. A educação física, dentro dela, existe atividade física ou exercício
físico e o esporte. O que seria atividade física? Atividade física é todo movimento que te tira do estado de repouso. Então, um exemplo clássico é você estar deitado no sofá da sua sala e levanta para ir até a cozinha tomar um copo d'água. Ao levantar e andar até a cozinha, você está praticando uma atividade física. Você pegou sua bike, levantou, pegou sua bike e foi até a padaria. Pedalar ali até a padaria, você está praticando uma atividade física. O que seria o exercício físico? O exercício físico é algo mais planejado. Ele já tem um objetivo. Ele já tem um acompanhamento de um profissional. Então, o aluno ele chega até o profissional e pede que o profissional monte uma ficha, um treinamento para ele melhorar sua força, seu condicionamento. Isso é específico e o profissional está acompanhando aquele aluno. Um exemplo é nas academias. Quando o aluno vai começar uma academia, ele passa por uma avaliação, ele passa por um procedimento ali. Ou por que ele passa por esse procedimento? Porque o profissional ele tem que conhecer o seu aluno. Cada aluno tem a sua individualidade. Não tem como ele passar o mesmo exercício para uma pessoa que está começando agora, ou o mesmo exercício para uma pessoa que já está há 2 meses. Cada pessoa tem o seu objetivo. Talvez seja ganho de massa, seja emagrecimento, seja fortalecer, condicionamento. Então tudo isso está dentro do exercício físico. O profissional ele vai montar sempre o exercício específico para aquilo, para aquela modalidade. Já o esporte, quando você se fala em esporte, para muitas pessoas é o vôlei, é o basquetebol, é o futebol. Mas sabemos que isso são as modalidades que compõem. O esporte é uma atividade física que contém regulamentos. Ele tem regras e ele sempre está visando nas competições entre os participantes. É uma atividade física que envolve o esforço físico, habilidades complexas pelos atletas que estão participando ali, que são motivados por algum tipo de premiação, por uma medalha, por um troféu, uma premiação em dinheiro. O esporte ele é dividido. Tem o esporte de alto rendimento, o esporte de reabilitação, o esporte de lazer. Falando um pouco sobre o esporte de alto rendimento, ele tem uma alta performance técnica, sempre visando resultados, exigindo dedicação dos atletas. E tem o esporte como lazer, que é a prática de uma atividade física prazerosa. Nos seus momentos de folga, no final de semana, durante a semana só fez uma caminhadinha, a pessoa vai fazer jogar uma peladinha com os amigos, fazer um esporte com mais que gasta mais, como posso dizer, mais energia, Então, para concluirmos, o esporte ele não é educação física, e sim um dos métodos que compõe. A educação física ela é muito mais do que o esporte. Ela veio para trazer uma qualidade de vida melhor. Qualidade de vida melhor, corporal e motor. Ela trabalha no sentido terapêutico, em manutenção e reabilitação. Assim como o esporte também. O esporte é reabilitação. A educação física ela evita certos tipos de doença. Já o esporte de alto rendimento, ele já não é considerado saúde, porque existem vários fatores. Um exemplo é porque sofrem lesões, eles têm uma pressão da torcida, muitos deles sofrem com problemas psicológicos e entre outros. A educação física não. Ela já visa trazer todo mundo para si ali. Então, por esses motivos e vários outros, a gente não considera a educação física, não considera o esporte educação física, e sim apenas um método. E acho que é isso. Boa noite a todos. Ponta Grossa, Faria Esporte. E meu nome é Gustavo,
falei Imor, eu falei eu falei, não dá pra ficar assim, Imor, tem que ser. Eu vou lá naquela lojinha que tiver dinheiro perto da casa do Alex lá. Vai cortar meu cabelo. Estavam cursando bacharel em educação física. É isso? Meu nome é Gustavo, sou acadêmico. Oh, Jesus! Boa noite, meu nome é Júlia Caroline Silva Guidani, estou cursando o primeiro período do curso de Bacharelado em Educação Física na Faculdade de Santana. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Educação Física como ciência. Desde a antiguidade, a Educação Física ela já se mostrava presente e naquela época ela se referia como a ciência da ginástica. A partir da concepção do que seja Educação Física, podemos considerá-la como ciência, se tratando de aspectos médicos ou resultados técnico-esportivos de alto rendimento. Vendo por esse lado, é bem mais fácil dizer que a educação física é ciência. Assim como em todas as áreas, a ciência sempre vai estar presente de alguma forma. Na educação física, essa relação com a ciência se dá na parte de obtenção de resultados. Isso vai se tratar basicamente no esporte de alto rendimento. A ciência do esporte ela abrange diversas áreas do conhecimento que visam entender e otimizar o desempenho esportivo. A ciência do esporte pode ser definida como o processo científico utilizado para orientar e guiar a prática esportiva, visando o desempenho máximo. No esporte de alto rendimento, são realizados diversos testes com os atletas, que geralmente vão ser de acordo com a necessidade para a obtenção de resultados. Por exemplo, são feitos testes ao início da temporada para obter os resultados iniciais, onde eles vão descobrir o que precisa ser melhorado e as particularidades de cada atleta. Isso se tratando das dificuldades, dos pontos fracos e entre outros. Podem ser feitos também os testes no meio da temporada, se houver necessidade, e se for uma temporada mais longa e pesada, para saber se houve alguma evolução desde o teste inicial, se está sendo feita uma boa preparação para as melhoras individuais e também coletivas, no caso de modalidades coletivas, e claro, também um ponto que precisa ser ainda melhorado. E quando se trata de esporte de alto nível, treinos, talento, disciplina nem sempre vão ser suficientes para levar um atleta ao pódio. Atualmente, é a ciência que vai desempenhar esse papel decisivo na preparação do atleta. E com a ajuda da medicina esportiva, os atletas vão ter as condições necessárias para superarem seus limites e levarem seus corpos ao auge do desempenho. E como a gente pode observar, a ciência e o esporte eles andam lado a lado, pois um precisa do outro para se obter os melhores resultados. Eu procurei 3 exemplos onde a tecnologia contribuiu e muito para se obter os resultados e os cuidados com os atletas de alto rendimento. O primeiro deles é o projeto Atletas do Futuro, que ele envolveu pesquisadores da Unifesp, da USP, Unicamp e o FMG. Eles utilizaram a tecnologia GWAS, que são estudos de associação genômica ampla, que são feitos para analisar 4 dos cerca de 300 marcadores genéticos ligados à performance esportiva. O trabalho desse projeto foi de criar um mapa genético dos atletas de elite de diferentes modalidades e avaliar o impacto desses marcadores, usando essas informações para orientar o tipo e a intensidade dos treinamentos. E a identificação dos marcadores permite saber se o atleta tem maior predisposição para atividades de resistência, velocidade e explosão, como por exemplo. Dessa forma, os treinos podem ser focados em desenvolver as qualidades físicas predominantes de cada um e também vai evitar treinos abusivos e que levem às lesões. Atualmente, esse projeto possui um banco de dados genômicos com cerca de 800 atletas brasileiros de alto desempenho, oriundo de parcerias com federações, confederações e clubes brasileiros. O outro exemplo que eu encontrei é uma parceria entre a NBA e a GE Healthcare, que é lá dos Estados Unidos. E como muitos sabem, a NBA é a Liga Nacional de Basquete dos Estados Unidos, que reúne os melhores jogadores do mundo. E mesmo eles tendo acesso aos melhores treinadores, aos melhores equipamentos esportivos, eles são submetidos a frequentes lesões que os afastam por meses. E os principais problemas dessas lesões são os ortopédicos e os relacionados a músculos, tendões e ligamentos. E tendo essa preocupação em mente, a NBA se uniu à GE Healthcare para promover pesquisas em medicina ortopédica e esportiva.
Esse projeto tem como foco o avanço na prevenção, o diagnóstico e o tratamento de saúde musculoesquelética para a redução de lesões e o aumento da qualidade de vida dos jogadores da NBA. Esses resultados ainda vão servir como base para estudos focando em esportistas amadores e também em cidadãos comuns. E o último exemplo, mas não menos importante, é o do esporte paralímpico, que oferece ainda mais desafios da medicina esportiva. Esse eu achei bem interessante, que ele se trata no atletismo, que no caso de competidores com deficiência visual é preciso pensar tanto no desempenho do atleta, como no desempenho do seu guia, que vai correr junto com eles em todas as provas. E pensando nessa dupla, e com foco nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o pesquisador Winkler de Oliveira Filho, da Unifesp, que também ele é coordenador técnico de atletismo do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB. Ele desenvolveu um estudo multidisciplinar com esses atletas paralímpicos. Um dos testes que ele fez é o isocinético, que ele vai medir a intensidade da força do atleta. Ele é importante também para avaliar se há desequilíbrio muscular entre os dois corredores, o atleta e o seu guia, o que dificultaria a corrida caso houvesse um desequilíbrio, e também podendo resultar até em lesão. Os treinadores, após essa pesquisa, tiveram todo acesso aos resultados, o que serviram de base para os treinamentos também. E por fim, referente às referências bibliográficas, a base do conteúdo utilizado no vídeo foi retirada do material disponibilizado pelo professor e também do site da Globo, de uma matéria da revista Galileu. Os 3 exemplos também foram retirados do site da Globo, dessa matéria da revista Galileu, e essa matéria ela foi publicada no ano de 2015 e o nome dela é 5 casos em que a ciência é aliada do esporte de ponta. Então, por enquanto é isso. Obrigada pela atenção de todos e tenham uma boa noite. Boa tarde, meu nome é Letícia Canteri e eu sou acadêmica do primeiro período de Educação Física Bacharelado na Faculdade de Santana. E o tema, o qual foi solicitado para o meu trabalho é: Educação Física é ginástica? Bem, para uma melhor compreensão e entendimento de todos, primeiramente eu irei abordar um pouco sobre o contexto histórico da ginástica. Mas então, o que é ginástica? Bem, a ginástica e o atletismo fazem parte dos esportes mais antigos existentes. A sua origem foi aqui no Brasil e a sua primeira finalidade e objetivo era de cunho militar. Era preparar os militares para as guerras e para os combates. Contudo, quando a educação física foi criada ainda no ambiente militar, a ginástica teve uma grande contribuição e interligou-se muito com a mesma, pois naquela época o objetivo da educação física era disciplinar os militares. Para os gregos, a ginástica era utilizada como forma de educar os corpos e também utilizada como entretenimento lá nos circos. Eles acreditavam que a ginástica era a educação ideal, pois existia a junção da ginástica com a música. E a ginástica serviria como algo bom para o corpo e a música algo bom para a alma. E após todo esse cenário na Grécia, a ginástica tornou-se algo objetivo. As pessoas queriam fazer os exercícios ginásticos para modelar o seu corpo, começou a ser algo estético. E assim ela passou a ser chamada de ginástica artificial. E a mesma foi chamada de ginástica artificial, pois as pessoas passaram a utilizar ela como algo objetivo, algo para procurar mudanças no seu corpo, mudanças anatômicas, modelação do seu corpo. Então a ginástica passou a ser algo estético, algo com algum objetivo. Surgiu aí a ginástica natural, onde trabalha o corpo de uma forma globalmente sem uso de acessórios. E se fizermos uma observação do cotidiano, podemos concluir que todos os movimentos do nosso corpo são trabalhados de forma global. Por exemplo, uma pessoa que derruba algum objeto no solo, e essa pessoa vai precisar pegar esse objeto no solo. Ela não vai pegar esse objeto de forma qual as suas pernas vão estar juntas, retas, e as costas vão descer retas. Não, é um movimento que ela vai executar de forma natural e total com o seu corpo.
Agora que a gente já viu um pouco sobre o contexto histórico da ginástica, vamos para o conceito literal. Segundo o dicionário, ginástica significa técnica ou arte que, por meio dos exercícios especializados, visa fortificar e dar maior elasticidade ao corpo. Mas por que é importante saber o significado do dicionário? Porque, como a gente viu, dentro da ginástica houveram muitas mudanças. Ela foi desde um objetivo militar, algo que iria disciplinar pessoas, educar corpos, depois foi para entretenimento, depois foi fortificar corpos e ser vista como algo estético. Hoje ela é dividida em 5 modalidades. E essas 5 modalidades são ginástica de condicionamento, ginástica de demonstração, ginástica de competição, ginástica fisioterápica e de conscientização corporal. E cada uma tem a sua finalidade, seja ela para promover a saúde e o bem-estar, seja ela uma finalidade competitiva ou uma finalidade estética. Além disso, como eu já mencionei, a ginástica foi um esporte que desenvolveu muito e acabou que tornou-se um esporte olímpico. E atualmente existem 3 modalidades que são competidas dentro da ginástica nas Olimpíadas. É a ginástica artística, a ginástica rítmica e a ginástica de trampolim. Agora, após um melhor entendimento sobre o que é ginástica e seu histórico, nós podemos entender o conceito de educação física. A educação física é uma área onde não trabalha apenas o corpo em movimento, mas sim trabalha a partir do corpo em movimento. E, finalmente, educação física, sim, é ginástica, é prática corporal, é exercício, é cuidar do corpo, é cuidar da mente, é ter elasticidade, é promover saúde. Por isso, o profissional de educação física deve ter um conhecimento profundo sobre todas as disciplinas, sobre cada forma a qual deve se exercitar o corpo para poder trabalhar com a individualidade de cada aluno. E com esse trabalho pode sim concluir: educação física é ginástica. As fontes a quais eu utilizei para a realização da pesquisa do meu trabalho foram o material que o professor Nelson mandou. Usei um material de resumo feito na aula de outra disciplina, na disciplina de ginástica geral, e eu pesquisei em um site chamado Pedagogia ao Pé da Letra. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima. Olá, alunos do primeiro período. Olá, professor Nelson. Meu nome é Lucas Jansen e, como todos nós estamos apresentando o trabalho O que é Educação Física, eu vou apresentar sobre o tema Medicina. Bom, acho que todos nós sabemos que a educação física e qualidade de vida andam lado a lado. E, embora a qualidade de vida seja um pouco relativo, algumas pessoas simplesmente não gostam de fazer exercício, e fazer exercício é o fim do mundo para eles, né, praticamente. Outras pessoas, né, gostaria que fosse a maioria, infelizmente não é, fazer exercício muda completamente o dia. Se você não faz exercício, você acaba não dormindo direito, não come direito. Por exemplo, até semana passada nós tivemos lockdown, né, as academias estavam fechadas, embora a gente pudesse treinar em casa ou ao ar livre, nas praças não era a mesma coisa, né? Então as academias estavam fechadas, parece que quem treina sabe. Se você não treina durante uma semana e meia, como foi o lockdown, parece que as dores começam a voltar, você já fica mais cansado, não dorme direito. Mas o que tudo isso tem a ver com medicina, né? Muitos autores dizem que a educação física é a medicina do futuro. E por quê? Porque a prática de exercício físico evita muitas doenças e ajuda a tratar muitas outras, né? Por exemplo, saiu um estudo há pouco tempo que a prática de exercício físico, o fato de você estar se exercitando, se movimentando, você libera um hormônio chamado erisina, né, nos músculos, e esse hormônio ele mas ele ajuda com os efeitos do coronavírus, né? É como se caso você viesse a ter o coronavírus, os efeitos fossem mais fracos em você conseguisse resistir mais a esses efeitos da doença. Olha que legal essa pesquisa que eu achei. Estudaram pessoas centenárias, né? Pessoas que viveram ou vivem até os 100 anos de idade.
e fizeram uma pesquisa para entender o porquê que elas chegaram até esse ponto, né? E uma coisa que encontraram de parecido entre essas pessoas foi que até os 50 anos de idade, nenhuma dessas pessoas tinham tido uma doença crônico-degenerativa. O que seria uma doença crônico-degenerativa? Pessoas com resistência à insulina, pessoas com diabetes, problema de pressão alta e etc. E também foram estudadas pessoas que chegaram só até os 80 anos de idade, para ter quesito de comparação, né? E quase todas essas pessoas, antes dos 50, tiveram alguma doença crônico-degenerativa, né? E aí a gente pensa, né? Não, dos 80 até os 100 anos é 2 pulos, né? Não tem tanta diferença morrer com 80 a 100 anos. É aí que a gente se engana, gente, porque pensem comigo. Essas pessoas que chegaram aos 100 anos, elas viveram bem esses 100 anos, né? Claro, chega um ponto que você pode ser a pessoa mais saudável do mundo, praticar exercício, ter uma boa alimentação, mas, né, a idade vai chegar para todo mundo e a pessoa vai ter essas dificuldades da idade. Já as pessoas que faleceram, né, com 80 anos, elas basicamente sobreviveram dos 40, 50 até os 80 anos. Fora todas essas doenças que eu já havia comentado, né, o coronavírus, a diabetes, a pressão alta, também tem 2 doenças que são muito normais na sociedade, mas não são muito comentadas, que seria a osteoporose e a sarcopenia. O que seriam essas 2 doenças? A osteoporose é a diminuição da massa óssea no nosso corpo, né? E, consequentemente, a aparição de poros nos ossos. E a sarcopenia seria a diminuição da massa magra. Essas 2 doenças são super normais em homens e mulheres, só que a osteoporose é mais normal em mulheres e a sarcopenia é mais normal em homens, né? A National Institute of Health diz que 15% dos brasileiros já têm sarcopenia, né? E a partir dos 30 anos de idade, mais ou menos nos homens, é mega normal que nós já tenhamos perdido 2% mais ou menos da massa muscular. E isso só vai aumentando, né? E até os 80 anos de idade, os homens podem perder até 50% da massa magra. Já nas mulheres, uma a cada 3 mulheres com 50 anos de idade tem a osteoporose. Uma das melhores maneiras de evitar isso, fora uma alimentação saudável, é o exercício físico, principalmente o exercício com pesos, né? A musculação. A musculação evita a perda de massa magra e essa formação de poros, né? A perda de massa óssea e a formação de poros nos ossos. E pessoas que já têm essa doença também, o fato de você praticar a musculação, ela evita que agrave o caso da doença. Bom, muito obrigado pela atenção. Essa foi a minha apresentação do trabalho o que é educação física com o tema medicina. As minhas referências são o próprio livro que o professor disponibilizou para a gente o que é educação física do Vitor Marinho, a pesquisa sobre irisina da revista Molecular Cellular Endocrinology e a pesquisa sobre os centenários da revista The Japan. Muito obrigado. Olá, meu nome é Nicolas Bueno Rasmussen, eu sou estudante do primeiro período de Educação Física Bacharelado na Faculdade Santana. Hoje eu estou aqui para abordar um tema proposto pelo professor Nelson na matéria de Fundamentos de Educação Física, que é resumido em uma pergunta: a educação física é um jogo ou é considerado um jogo? Bom, para esse início de trabalho eu comecei me perguntando por que a educação física não seria um jogo? Já que a gente tem a definição de educação física como uma área do conhecimento que visa estudar as atividades físicas e o desenvolvimento motor de quem as pratica. E a definição de jogo é atividades que visam diversão e entretenimento com regras pré-estabelecidas. Ou seja, nesses 2 resumos que a gente tem básicos, a gente entende que sim, a educação física seria parte de um jogo, porque um jogo tem regras pré-estabelecidas, sendo oficiais ou não, e essas atividades fariam parte do desenvolvimento motor de cada pessoa que a pratica. Chegando nisso, a gente teria que entrar mais aprofundadamente no que é o jogo. E para isso a gente precisa entender o que um jogo precisa. Um jogo precisa ter 2 adversários,
sendo duas pessoas, uma contra a outra, dois times, um contra o outro, sejam eles jogando simultaneamente, sejam eles jogando por rodadas. Por exemplo, no futebol times jogam simultaneamente, num jogo de boliche, cada pessoa joga a partir de que a outra pessoa termine a rodada. Esses times, pessoas, precisam ter um objetivo, como o gol no futebol e derrubar mais pinos, no caso seria pontuar mais no boliche. E as duas precisam de condições de vitória, ou seja, quem pontuar mais no boliche ganha, quem faz mais gols no outro time ganha. E claro, cada jogo tem que ter uma regra, sejam elas, como eu já falei, sejam elas oficiais ou não, cada jogo precisa de uma regra. A regra do boliche tem a posição, o jeito de jogar a bola, a distância. No futebol temos as regras oficiais do jogo. E levando isso no assunto futebol, nós temos jogos não oficiais, como a famosa pelada, que contém regras casuais, seja de quem esteja praticando. Uma famosa seria a pelada casados contra solteiros, onde a regra básica é um time formado por pessoas casadas, um time formado por pessoas solteiras. Isso já é uma regra não oficial, o que leva a pelada a ser um jogo que vem do esporte oficial futebol. Mas bom, aprofundando mais ainda em outros tipos de jogos, nós temos jogos de tabuleiro, de carta, como o próprio xadrez, que é um jogo de tabuleiro com competições oficiais, e a dama, que é um jogo não oficial. Você não vê jogos de damas mundiais, jogos nacionais de dama. Mas isso é um jogo que está no dia a dia da pessoa. A criança joga damas de educação física na escola, a criança aprende a jogar damas com pais, avós, enfim, a criança entende damas como um jogo e não como uma competição oficial. Mais ainda, se aprofundando nesse assunto, a gente chega nos esports, que seriam esportes eletrônicos, que ainda assim temos um certo preconceito na área de educação física de pessoas que não consideram os jogos eletrônicos como um esporte oficial, mas que sim, atualmente são jogos oficiais. Nós temos campeonatos mundiais e competições nacionais e enfim, temos organizações para isso. Mas, Nicolas, você falou que esportes são esportes eletrônicos. Sim, e onde surgem esportes eletrônicos? No jogo. O jogo começa com uma criança que ganha um console, um adolescente que joga jogos eletrônicos no seu computador, seja ele um adolescente, um adulto, ou até mesmo uma criança ganha um computador e ela começa a jogar lá com amigos, por diversão e entretenimento, como a definição de esportes diz, de jogos diz. A partir disso a gente pode pensar, então, sim, a educação física é um jogo. Por quê? Ali, naquele jogo eletrônico, a criança desenvolve mais o interior, a mente, porque ela estimula o cérebro dela a clicar com mais perfeição no próximo passo. Uma criança que pega uma bola de futebol e faz o máximo de baixadinhas que ela consegue, ela está em desenvolvimento. E uma criança que pega uma bola de basquete e tenta girar no dedo é uma criança que está em desenvolvimento para um jogo. Logo após isso, ela vai entrar num período profissional, ela pode tentar, pode não conseguir e continuar só apenas com jogos, mas sim, o jogo leva ao esporte, e se esporte é educação física, nós levamos em conta que jogo também é educação física. Boa tarde, meu nome é Samuel e a educação física é cultura? Sim, ela é cultura. Por quê? Porque eu acho que desde o início do surgimento, da educação física, a cultura ela sempre andou lado a lado com a prática da educação física, Então, se a gente for pegar, por um exemplo, os períodos históricos da humanidade, desde a pré-história até os dias atuais, até a idade contemporânea, cada período histórico teve uma influência muito grande sobre o desenvolvimento da educação física, Porque, por um exemplo, se houve alguns períodos em que a educação física
era usada mais como uma forma, por um exemplo, para treinar soldados, né, montar exércitos com um fim bélico. Hoje em dia a gente tem como forma pedagógica, né, professores e ensinando não só uma forma bélica, né, uma forma de guerra, assim. Então a gente sabe que variou muito, né? Hoje em dia a gente tem diversos campos para educação física, né? Então tudo isso para chegar ao que a gente tem hoje sofreu muitas influências culturais, né? De diversas culturas do mundo. E aí a gente pode pegar também a cultura corporal, né? A cultura corporal de movimento. O que é a cultura corporal? É, por exemplo, que toda sociedade ela cria práticas corporais, né? Então, se a gente for pensar, uma sociedade criou o futebol, né? Um grupo de pessoas criou o movimento, o futebol. Tipo, cada movimento, você chutar uma bola, foi um movimento que foi criado, né? Então, uma sociedade criou o futebol, outra sociedade criou o basquete, outra sociedade criou a lança, outra criou o arco e flecha, né? E que são movimentos que a gente tem até hoje, né? Que a gente usa para tudo, movimentos quase que básicos. Então, sendo assim, as práticas corporais, elas servem como uma forma de comunicação, né? Se a gente for ver desde o início, por um exemplo, a dança. A dança, ela é uma forma de comunicação que a gente pode se expressar através da dança, né? A gente pode se expressar porque o corpo, ele acaba que ele envia uma mensagem, né? Ele envia uma mensagem. E as práticas corporais, elas diferenciam, né? Tipo, um grupo de outro. Por exemplo, um grupo pode fazer um tipo de dança e o outro pode já usar instrumentos junto com a dança, instrumentos musicais, né? O ritmo, tudo diferencia. Então, as práticas corporais de um grupo diferenciam aquele grupo dos demais, né? Assim também, se a gente for ver, as diferentes manifestações corporais, sejam formas de se expressar nas mais diversas culturas, esse é o objetivo da educação física, né? É reconhecer os mais variados tipos de cultura e os mais variados tipos de formas de se expressar, né? Expressões corporais. A educação física, esse é o objetivo, né? Tem que reconhecer dos demais sociedades e grupos culturais, né? E também, se a gente for pensar, a cultura e a educação física, ela está muito ligada desde o início do desenvolvimento, né, de uma pessoa, seja lá na fase quando ainda uma criança, né? Por um exemplo, se a gente for pegar uma criança e for ensinar um esporte para ela, né? A gente não pode só ensinar os dados biológicos, né? Por exemplo, o desenvolvimento motor, né? O desenvolvimento motor é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Porém, não é só ele que é importante. O desenvolvimento cultural também é muito importante e tem que estar presente para o ensinamento da criança, né? Por um exemplo também, se a gente for pegar um menino brasileiro, né? E um menino que nasceu já nos Estados Unidos e colocar os dois no campo para jogar bola, jogar futebol, né? Vai ter uma grande diferença, né? Pode não ser tão grande, mas vai ter uma diferença. Por quê? Porque a gente sabe, né, que a criança brasileira, quando nasce, já tem o futebol na veia, né? Já tem o futebol enraizado nas suas raízes ali, né? Já. Por quê? Porque o futebol é quase que um símbolo do Brasil, né? O brasileiro, ele tá sempre junto ao futebol. É uma cultura muito forte, é uma cultura que é muito predominante aqui, né? Que já lá nos Estados Unidos já não é tanto, né? A gente sabe que lá, por exemplo, se comparar o futebol com o basquete, o futebol é muito menos predominante do que o basquete lá. Então, por isso, a criança dos Estados Unidos se daria pior, né? Entre aspas.